Olá, pessoas! Aqui estamos nós para o nosso É Preciso Falar sobre Política. Não poderíamos fechar a semana sem trazer as novidades aí do nosso cotidiano e da cena política. Hoje o nosso tema principal será, a respeito da sessão da Câmara Municipal de Maracás, que ocorreu ontem, às 9 horas da manhã. Foi uma primeira sessão a partir da decisão de mudança de horário. Essa decisão de mudança de horário, ela foi aprovada lá naquela sessão anterior, a sessão que vai ficar conhecida como a sessão da cadela louca, em que eles reprovaram e não aprovaram a ideia de sustar o decreto de Nelson Portela sobre a decisão de resultado dos diretores de escola. Este assunto ainda não morreu, ele vai ficar vindo à tona porque ele tomou uma proporção muito grande. Mas nesta sessão eles resolveram aprovar a mudança do horário. A Rádio Peão, aquela que aumenta, mas não inventa, já soltou por aí, que essa decisão é muito pela própria proteção dos vereadores e também para afastar o povo da Câmara. Todos nós sabemos que a população não participa, não acompanha, só quando tem algo muito extraordinário ou quando são convocados oficialmente, pelos bastidores para comparecerem para fazer a defesa do político A ou do político B e por aí vai, Há quem fale também que essa conversa ela foi recheada de coisas absurdas, de falas horrorosas de alguns vereadores para promover a mudança do horário. Óbvio que é melhor ter uma reunião no período da manhã que ninguém pode acompanhar do que à noite com essa possibilidade. Você pode muito bem de manhã ir para a reunião e viajar de tarde aí, cuidar das suas fazendas, cuidar dos seus compromissos, emendar os finais de semana, os feriadões e sair de boa, Enfim, o que é que eu fico pensando? Com tantos mecanismos que a Câmara de Vereadores possui para dar vez e voz à população, eles não promoveram uma consulta pública, nós não sabemos o que é que a população pensa, o que é melhor para a gente, e tomaram também uma decisão que eu diria arbitrária, sem participação da população. É bom a gente informar aos nobres, horrorosos colegas, que existe a possibilidade de consultas públicas no Legislativo. Mas enfim, gente, vamos para os destaques da sessão de ontem, que também me chamou bastante atenção e que eu confesso para vocês, é difícil, É difícil, eu estou lendo assim teorias jurídicas para poder tentar entender o que é que um cidadão, pode fazer diante da mais completa ausência do Estado e do Judiciário, Eu preciso entender alguns conceitos da filosofia do direito, da criminologia e da ciência política, A gente sabe que de longe existem algumas teorias que defendem a justiça pelas próprias mãos, o direito de resistência, o estado de necessidade, E o escracho geral, porque a ausência de punição, a ausência de fiscalização do judiciário, sobretudo a punição,
relaxou de tal maneira que os ratos roubam, aprontam, comem, faz conchavos na nossa frente. Isso é sistemático, veste aquela capa de bom moço e de boa moça e fica ali comendo o dinheiro da gente com discursos vazios, com discursos horrorosos, né? Dando cada mancada, e os caras ganham em torno de quase 10 mil reais por mês, não é? E agora, assim, eu não sou uma pessoa conformista, não. Eu tô tentando, não é? Eu estou precisando aprender como eu me defendo juridicamente para andar com pau na mão e descer na cara dessa gente, não é? A gente não pode viver num estado de conformismo onde tudo acontece e ninguém faz absolutamente nada. Mas o que é que eu pude observar? A sessão das 9 da manhã começou com uma leitura insuportável de indicações. É um tempo gasto dando sugestões para o prefeito. Sugere que faz uma ponte, que faz uma escola, que faz isso, que faz... Meu Deus! E agora, para piorar, como eles não têm muita coisa para fazer ou defender, eles vão para a repetição disso tudo na tribuna. Não basta a gente estar escutando, não é? Aquele repertório de inutilidade e depois cada vereador vai pegar o seu calhamaço de indicações e vão lá para a tribuna defender sugestões que podem, uma ou outra, não é, ser acolhida pelo prefeito. Oh, meu Deus! É dose, é terrível, e a gente é quem paga, não é? Então é muito vergonhoso. Mas eu quero destacar algumas falas aqui. Alex, na tribuna, não é? Cobrou a publicidade dos atos administrativos. Tá rolando por aí que algumas pessoas que fizeram reda, né, os nomes não foram publicados no Diário Oficial. E o que é que ocorre? Pega o WhatsApp, chama a pessoa começa a trabalhar, depois descobre que o nome não está no Diário Oficial, tira a pessoa, não é? E isso é uma lambança, isso é atestado de burrice, isso é atestado de inexperiência, isso é um atestado de que a pessoa não sabe fazer a coisa e não conhece nada da administração pública, não é? Aí fica muito feio para o setor jurídico, para os secretários e para o gestor, como é que esse tipo de coisa acontece. E os vereadores ainda disseram lá na Câmara, sobretudo Eugênio, que quando descobre, chama a pessoa, descobre que a pessoa não é do 13, o partido de aluguel de Nelson Malvadeza, tira! Então a gente precisa saber se a justiça acompanha isso, se está tendo punição e se isso procede, não é? Então isso chamou bastante atenção. E também o vereador Alex falou da dificuldade que está dos vereadores fazerem as visitas nas secretarias e nos órgãos públicos. Gente, nós sabemos que o nosso pessoalzinho, pezinho de pinto de Maracás, né, adora esse status de poder de ser secretário X e isso e aquilo, e ficar fingindo que tem poder e aquela coisa. Aqui já se sabe que teve secretárias que já colocou na porta: se o assunto não foi importante, não bata e não entra, né? Não me pergunta, eu não quero saber quem foi, não. Eu estou contando os nossos históricos aqui. As secretarias estão sendo muito mal faladas, porque elas estão distanciadas do povo, elas estão trabalhando de porta fechada, e neste momento de gestão, o acolhimento e a escuta é essencial, não é? Eu queria também dizer, vereador, que a vereadora Gal Barbosa Alex, nobre colega, sofreu muito quando era rejeitada, sobretudo lá no social, onde vocês, por muitas vezes, fizeram, não é, textos de rejeição, de reprovação e menções desfavoráveis por ela cumprir esse papel que agora o senhor cumpre e que já começa a tomar na cara. Não se assuste se, não é, as assistentes sociais reunirem para fazer
moção de desaplauso para o senhor. Mas eu devo dizer, nobre companheiro Alex, que você está tendo um papel importante no campo de oposição e é uma pena que os seus vídeos são postados no Fala Maracás, não é? Que eu considero como um perfil fake e que é impressionante como a dona Guida bate palminhas com tudo que sai. O senhor precisa ampliar a sua autonomia, se desvincular dessa gentalha, porque o senhor pode se destacar plenamente, se mostrar favorável, não é? E ao lado do povo, sem a sombra de Guida, de Guidona, de Guidinha, de Soia, de Soinha, de Liô, de Liozinho, de Nelson e de Nelson Malvadeza. Livre-se dessa gente que o senhor ganhará espaço. Aqui, torcendo para que isso aconteça. Eugênio, nosso Pablo Massal da Lagoa Comprida, né, ressaltou bastante essa questão que Alex também colocou e trouxe uma informação importante que numa reunião dos gestores e seus representantes com as mães da PAI, foi insinuado de que a medida impositiva dos vereadores que fizeram uma doação de dinheiro para a PAI, para sustentar, para manter, que ele cumpriria se ele quiser. Faça-me o favor, malvadeza, não é? Medida impositiva, dinheiro dado, doado pela Câmara para aquela finalidade, larga de ser Antônio Carlos Magalhães. Pula fora, pelo menos disfarça que o teu partido aqui que de aluguel é o PT. Isso é vergonhoso! Tio Jerônimo! Ô tio Jerônimo! Pelo amor de Deus, cadê o diretório do PT, gente? Cadê aquele ministro que veio aqui subir no palanque? Oh, meu Deus! Tá doloroso a CM, não é? Tá vergonhoso! Devolve o dinheiro das mães da PAI, deixa a PAI funcionar, que a PAI está trabalhando para dar conta das doenças, das mazelas dos nossos filhos, que vocês do poder público não dão. Agiliza logo o remédio aí dos Gabriéis da vida, vai reformar a escola para a PAI ocupar, para fazer as terapias. Toma vergonha! Será que tu não te olha, Cê? Agora, se essa fala não existiu, se você tiver provas, eu venho aqui me retratar, sem nenhum pudor, não é? Mas tá feio, tá horroroso. Suzy se vangloriou de ter o 4º mandato, vai aposentar do Legislativo, é uma coisa de família, né? E se tá lá é porque o povo quis, porque o povo gosta, porque ela merece. Só precisa saber em que condições esse povo volta para ela, né? E claro que ela também não deixou de reclamar da minha imitação exagerada, brincando com a doença dela, e que eu já me retratei. Vai lá para entender em que contexto aquilo aconteceu. Agora eu queria saber da nobre vereadora Suzy se a sua doença impediu, né? Se a doença da senhora impediu da senhora subir no palanque de Tunga quando estava doente. Impressionante, não é? Eu queria saber, vereadora, se a sua doença a impediu de cometer infidelidade com seu eleitorado, que era eleitor de Eli Oswaldo de Soia e de Tunga, e que foi para os braços de Nelson. A sua doença impossibilitou isso, vereadora, não é? A sua doença impediu de receber, porque a Rádio Peão fala, há também provas e testemunhas de que a senhora recebe autorizações de exames, aqueles calhamaços de exames que a senhora e os outros nobres colegas levam para as secretarias autorizarem, né? Diz que Darlene dava gasolina para a senhora, que outras secretarias davam, para a senhora utilizar o dinheiro público, o nosso dinheiro para estar alimentando esse eleitorado que votou para a senhora e que a senhora está aí pelo 4º mandato. Eu queria saber se a doença impede a senhora de ter vergonha na cara. Eu gostaria muito. E se a senhora provar que não usou das secretarias, eu venho aqui novamente me retratar com a senhora com a maior decência do mundo, né? Também quero chamar a atenção
para o vereador Edivaldo, que eu chamo de pequeno e que às vezes eu chamo de queimado, e eu não sei se pequeno é queimado, se queimado é pequeno, se é as duas coisas juntas, que eu ainda noto uma ausência de norte nesses vereadores. Estão tudo perdido. E os macacos velhos lá fazendo aquilo que eles costumam fazer. Mas pequeno me levou notas que tirou do Tribunal de Contas do município e apontando, eu achei isso uma boa ideia, apresentar as notas que a prefeitura tem, né, que a cada 3 meses tem que mandar para o Tribunal de Contas do município, para a gente saber quem são essas pessoas que vendem, com qual valor, está dentro da licitação X ou Y, para a gente também saber realmente, pequeno queimado, queimado pequeno. É um papel importante a gente saber com que o nosso dinheiro é gasto. Mas vamos, que nós teremos outras notícias, porque Maracás não para.